Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso conteúdo, agora nós vamos falar um pouco a respeito da metodologia, tá? Um item extremamente importante de todo o trabalho acadêmico. Bom, a metodologia, ela descreve detalhadamente os procedimentos, né, de condução da pesquisa, né? Ela é um item que ela é apresentada inicialmente, obviamente, no projeto e posteriormente é atualizado no relatório de pesquisa, né? Seja o relatório para a instituição, para o órgão de financiamento da pesquisa, ou mesmo no artigo científico, enfim. No projeto, né, o propósito da metodologia é subsidiar a análise de viabilidade da pesquisa, bem como orientar a sua posterior execução, né? Então, a gente estabelece inicialmente o que se pretende fazer para responder ao nosso objetivo de pesquisa, e isso vai servir para quem vai avaliar o trabalho, por exemplo, o comitê de ética, a banca, né, para avaliar aspectos éticos, os aspectos de viabilidade da pesquisa, né, enfim. E também serve como bússola na execução do projeto. No relatório de pesquisa, né, no que é apresentado depois da pesquisa concluída, ele visa conferir a verificabilidade da pesquisa. Esse é um item extremamente importante em pesquisa, certo? Qualquer pesquisa ela é falseável. A gente já viu isso também no início da disciplina. O que seria isso? Eu posso replicar o estudo e confirmar ou não os achados deles, certo? E para isso, os métodos precisam ser descritos em detalhes suficientes para que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo que tenha acesso ao trabalho, consiga replicar, reproduzir, certo? A metodologia ela é considerada por muitos, né, pesquisadores a alma do projeto, né, como o item mais importante. Ela vai apresentar todas as características dos participantes, os instrumentos de coleta de dados, os procedimentos e testagens, os tratamentos que vão ser aplicados, o delineamento, as análises estatísticas, em suma, todas as informações pertinentes ao trabalho, né, de como é que vai ser executado para responder à pergunta do objetivo. Então, esse item, esse tópico do texto, ele é destinado a explicar como as hipóteses serão testadas, né? Então, vai se descrever todos os materiais, métodos, equipamentos utilizados, de modo que qualquer outro pesquisador possa reproduzir a pesquisa exatamente sobre as mesmas condições, certo? Então, esse é um item crucial. Qualquer trabalho que vocês forem ler, vocês precisam ler os métodos, né? E verificar, por exemplo, se, com base no que eu estou lendo aqui, eu conseguiria reproduzir o que esse pesquisador está escrevendo, certo? Então, esse é um item essencial e que a gente precisa se preocupar com isso na escrita dos nossos projetos e dos nossos trabalhos, certo? Quando esse trabalho ele vai, por exemplo, para uma banca, a banca vai olhar e vai dizer, bom, como é que tal variável foi avaliada? Por exemplo, como é que a percepção de esforço foi avaliada durante o exercício? E aí você precisa descrever qual é a escala que foi usada, quem foi o autor que propôs aquela escala, né, com a referência, obviamente, da proposição dela, né, se os estudos já avaliaram a validade dela de avaliar o conceito, né, o fenômeno que ela está se propondo a avaliar, ou, por exemplo, eu estou avaliando a qualidade de vida, certo? E aí eu só vou dizer assim, foi avaliada a qualidade de vida antes e depois da intervenção. Mas como? Foi um questionário? As perguntas eram abertas ou era fechado? Esse questionário foi proposto por alguém ou foi criado pelos pesquisadores, certo? Quantas questões esse questionário possui? Quais são os itens, né, que são avaliados no questionário? Todos esses detalhes, eles precisam estar descritos, certo? Então, a metodologia, né, ela é o tópico que responde às perguntas como, com quem, onde, né, quanto. Então, no projeto de pesquisa, esse é um detalhe importante, né, e que é um ponto de muito erro nos TCCs da vida. No projeto de pesquisa, a seção da metodologia, ela é redigida na linguagem essencialmente no futuro. E por um simples motivo. Não foi feito ainda, será feito. Então, tudo é conjugado no futuro. Será avaliado, será medido, será realizado, tudo é no futuro, certo? Enquanto nos artigos, nos relatórios, as seções dos métodos ela é redigida no passado, porque aí você já fez a pesquisa. Então, foi medido, foi avaliado, realizou-se ou foi realizado, então tudo é no passado, certo? Então, atentem para o projeto que estão escrevendo para a disciplina, que a metodologia precisa estar no futuro,
certo? Os verbos têm que estar conjugados no futuro. Será feito, será realizado, certo? Eu sei que muitas vezes a gente se baseia, né, na escrita de um outro artigo, de um outro trabalho, de uma dissertação, de uma tese, de um TCC, e muitas vezes acaba levando a linguagem, mas tem que lembrar que o projeto ainda vai ser feito, ele não foi feito. Bom, então, o futuro, né, no caso do projeto, isso se dá porque ele inclui a explicação de todos os procedimentos que se supõem necessários para a execução da pesquisa, entre os quais destacam-se o método, ou seja, a explicação da opção pela metodologia, e do delineamento do estudo, amostra, procedimentos para a coleta do dado, bem como o plano para análise dos dados. Então, perguntas, né? Algumas das perguntas têm que ser respondidas. Como procederá a pesquisa, de maneira geral? Caminhos para chegar aos objetivos propostos, né? Qual o tipo de pesquisa que está sendo realizado? Qual é o universo da pesquisa? Será utilizada alguma técnica de amostragem? Lembra quando a gente estava falando lá no início da disciplina sobre a amostra randômica e a amostra por conveniência? A amostra randômica eu sorteio as pessoas e vou atrás delas. A amostra por conveniência eu vou em algum local ou eu procuro uma amostra em que eu tenha mais facilidade de conseguir, porque eu conheço o professor, eu conheço a turma, enfim. Então, será utilizada alguma técnica de amostragem? Qual? Quais os instrumentos de dados usados, né, para coleta? Como foram construídos os instrumentos de pesquisa? É um questionário? Quem foi que propôs? Quando? Né, esse questionário é válido? Ele é reprodutível? Qual a forma será utilizada para a tabulação dos dados? Do mesmo jeito, é um questionário. Esse questionário ele vai ser aplicado no formato de entrevista ou no formato de auto-preenchimento? Você entrega o questionário e a pessoa responde sozinha. Como será feita a tabulação dos dados? Quais são as informações que são usadas? Por exemplo, eu vou fazer um teste de força de preensão manual e eu posso aplicar 3 tentativas. Eu vou usar a média das 3, eu vou excluir a menor e a maior e usar só a do meio, né? Enfim, o que eu vou utilizar como dado? Né? Como é que eu vou tabular esses dados? Como é que eu vou analisar e interpretar essas informações? Então, explicitar a metodologia de pesquisa de campo ou de laboratório é bastante importante, né? Além disso, a pesquisa vai ser feita em um contexto laboratorial ou vai ser feita em um contexto de campo? Se é laboratorial, quanto vai ser controlada a temperatura? Vai ser controlada a temperatura? A umidade, né? Em testes em estudos de campo, como é que em que local a pesquisa vai acontecer, né? No caso das pesquisas bibliográficas, né, a leitura material primordial, indicar como pretende acessar suas fontes de consultas, como é que se pretende fichá-las, lê-las e resumi-las, construir o texto, etc. Esse item de metodologia eu vou falar um pouco mais a respeito de estudos que não são de revisão, né, estudos experimentais, estudos observacionais, estudos correlacionais, e depois eu vou falar só especificamente sobre estudos de revisão, tá, que tem uma característica um pouquinho diferente. Então, qual que é a estrutura geral de uma metodologia? A gente tem o desenho do estudo, né? Às vezes o item amostra aparece primeiro, mas enfim, isso vai depender um pouco de como é que a gente está construindo. Mas em uma ordem lógica, para mim, faz mais sentido eu descrever primeiro como é que o estudo vai ser realizado. São quantas sessões, vai ter intervenção, não vai ter intervenção, o que vai ser medido, o que não vai ser medido, quanto tempo dura a intervenção, enfim. Eu descrevo de maneira geral o desenho do estudo. É um estudo longitudinal, transversal, que tipo de estudo é esse? Amostra os participantes, procedimentos e ferramentas, e aí aqui eu posso subdividir para várias ferramentas, cada uma delas tem suas próprias explicações. Quando for o caso, a intervenção que vai ser realizada e a análise de dados. Então, essa é uma estrutura geral dos métodos. Eu vou falar um pouquinho a respeito de cada uma delas. Então, eu vou postar esse trabalho para vocês, que foi um trabalho que a gente publicou esse ano a respeito da influência da ginástica laboral no desempenho cognitivo de trabalhadores. Foi um trabalho de conclusão de curso da Débora Silva, que eu orientei quando era professor substituto da UFRN, e por ser um trabalho em português e estar bem objetivozinho, eu achei interessante utilizar como exemplo. Tá? E eu quero que vocês leiam esse trabalho focando não apenas no conteúdo do trabalho em si, mas como é que é a estrutura dele, a estrutura organizacional dele. Como é que é a introdução, como é que o objetivo, como é que os métodos estão dispostos. E os métodos especificamente eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, então, primeiro desenho do estudo. Ele descreve o passo a passo para a execução do projeto. Detalhar de forma clara e objetiva como você pretende alcançar os objetivos propostos, né?
Normalmente, nesse item também são incluídos aspectos éticos. No caso do relatório de pesquisa, você declara que esse projeto ele teve a aprovação do Comitê de Ética e dá as informações que permitam ser conferidas. Quando a gente estava falando sobre ética em pesquisa lá na primeira unidade, eu mostrei para vocês que vem descrito lá, por exemplo, os números, né, do parecer ou o número específico do projeto no Comitê de Ética. Então, no relatório a gente coloca isso. No projeto, a gente normalmente reporta que esse projeto ele vai ser submetido para o Comitê de Ética da instituição, cita o Comitê de Ética, para avaliação e liberação, e que o projeto só vai ser realizado quando esse projeto, né, ele for aprovado. Isso é um aspecto ético crucial, foi inclusive tópico da aula e questão de prova, né, da primeira unidade, que a gente não pode realizar uma pesquisa sem ter liberação ética, certo? Então o projeto precisa contemplar lá. Se já teve aprovação, maravilha, coloca lá que o projeto foi aprovado, certo? Quando é, por exemplo, quando o seu trabalho é parte de um projeto maior, que a gente chama de projeto guarda-chuva, que é um projeto gigantesco que envolve uma série de coisas, né? E aí o seu projeto é uma parte desse projetão maior. Então, normalmente já tem liberação ética, então você só coloca lá. Quando não tem liberação ética, a gente vai colocar que o projeto vai ser submetido ao Comitê de Ética para avaliação. E aí, lá na escrita do trabalho, né, do desenho do estudo, a gente vai escrever como que esse processo vai ser feito, certo? Normalmente, professor, o que essa figura está fazendo aí do lado? Normalmente, para alguns trabalhos mais complexos, né, uma figura explicando o desenho do estudo ela pode ser bastante útil na visualização de como isso foi feito. Porque, veja só, você está explicando um processo complexo de uma forma completa e que muitas vezes quem está lendo não consegue visualizar como aquilo foi feito, certo? Esse é um exemplo de figura de um estudo, que foi um estudo que a gente publicou em 2019, 2020, sobre o efeito do exercício exaustivo no desempenho cognitivo em lutadores de MMA. Então a gente pegou 3 lutadores de MMA de elite, né? Eram lutadores aí campeões do UFC, do Bellator, que são os 2 principais eventos de MMA no mundo hoje. E o que a gente fez? A gente avaliou o desempenho cognitivo deles em repouso, certo? Então tá aqui, ó, o A. Então vejam que tem uma sequência lógica A, B, C e D, né? Então primeiro eles avaliaram o desempenho cognitivo em repouso, certo? Depois eles fizeram um teste de esforço máximo na bicicleta, que eles começavam com a carga baixa e a carga ia aumentando até o momento que eles não aguentavam mais pedalar. Eles entravam em exaustão, certo? Seja porque eles paravam voluntariamente porque não aguentavam, ou porque mesmo tentando, eles não conseguiam manter uma cadência que a gente pedia. Então, eles faziam um teste na bicicleta. Assim que o teste acabava, a gente já jogava a cadeira embaixo das pernas dele e eles iam para o computador fazer o mesmo teste que eles tinham feito no começo, certo? Que era logo depois do momento que eles entravam em exaustão. Ou seja, os caras estavam mortos de cansado, tinham acabado de acabar o teste e iam lá fazer o teste cognitivo. E depois de 15 minutos, a gente media de novo o desempenho cognitivo. Beleza? Então, isso dá para visualizar de maneira mais clara como é que o estudo foi feito. E essa quadradinho aqui embaixo, ele está explicando os detalhes do teste, certo? Porque é um teste complexo, é um teste chamado teste de Stroop, que ele avalia a capacidade de você inibir informações que não são relevantes e considerar apenas as informações que são relevantes. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Ele tinha que desconsiderar o nome que estava escrito, certo? E considerar a cor da fonte. Então, por exemplo, aqui em inglês está escrito amarelo, mas a cor da fonte é verde. Só que o cérebro ele ia primeiro para clicar no botãozinho do amarelo, certo? Então o teste justamente consistia em ele inibir esse impulso de clicar no amarelo e clicar no verde, que era a resposta correta, certo? Aqui está escrito verde, ele tinha que desconsiderar a cor verde e considerar a resposta como amarela. Aqui está escrito vermelho, ele tinha que desconsiderar a cor que estava escrita e considerar a cor da fonte. E aí quando chegava aqui, quando a cor da fonte era vermelha, ele tinha que inverter. Ele tinha que desconsiderar a cor da fonte e considerar o nome que estava escrito, certo? Então percebam que é um testezinho simples, mas relativamente complexo de se executar. Enfim, então essa figura aqui, ela representa o desenho de como o estudo foi feito. Foi só uma sessão. 3 lutadores, eles iam lá, teste cognitivo aqui na A, teste físico na bicicleta na B,
saía da bicicleta direto para o computador para fazer o teste novamente, depois de 15 minutos do teste fazia novamente, certo? Então esse foi o desenho do estudo, tudo bem? Aqui a gente tem, naquele estudo lá da ginástica laboral, o desenho do estudo. Então, alguns exemplos. Estudo de natureza transversal, então estou explicando a natureza do estudo, em que as avaliações ocorreram em 2 sessões distintas. Na primeira sessão, os participantes foram entrevistados por fornecimento de informações demográficas, sexo, idade, enfim, estado civil, escolaridade, o que fosse pertinente, e responderam a um questionário sobre o nível de atividade física. Na segunda sessão, os participantes realizaram os testes cognitivos no computador. Todos os testes foram aplicados apenas após 3 meses de intervenção com a ginástica laboral. As avaliações ocorreram no próprio local de trabalho dos participantes. Então, estou explicando aqui como o estudo foi feito de maneira geral, certo? Aqui do lado a gente tem a figura de um outro estudo, que foi um estudo que a gente publicou recentemente, onde a gente utilizou estimulação cerebral com jogadoras profissionais de futebol. Então, a gente tem aqui explicando o desenho do estudo como um todo, né? A primeira sessão onde as jogadoras eram explicadas a respeito dos procedimentos do estudo e depois de estarem completamente esclarecidas, elas assinavam um termo de consentimento dizendo que elas davam autorização, né, e que elas concordavam voluntariamente em participar da pesquisa. E aqui a gente tinha as sessões experimentais do estudo, na qual era aplicada uma estimulação real ou placebo, certo? Dentro de cada sessão dessa aqui, ela está explicada na figura B. Como é que cada sessão dessa acontecia? Então, tinha o jogo oficial do Campeonato Brasileiro Série A1, feminino. Esse jogo acontecia entre 8 e 10 da noite. Então, era 90 minutos de partida mais a prorrogação. Na manhã do dia seguinte, né, elas respondiam a 2 questionários e recebiam a condição de estimulação real ou placebo de acordo com o sorteio, certo? E aí, faziam depois dessa estimulação real ou placebo uma sessão de treino recuperativo, né, ou regenerativo, como preferirem, que era um treino de alongamento, né, e massagem. E no manhã do dia seguinte, novamente, elas respondiam o questionário. E aqui na figura C, como é um estudo de intervenção, ela estava mostrando como é que os eletrodos eram colocados na cabeça e a estimulação, como é que isso acontecia, certo? Então, são exemplos de desenho do estudo, a explicação de como o estudo aconteceu. Bom, explicar o desenho do estudo, eu preciso explicar com quem essa pesquisa foi feita, ou com quem essa pesquisa será feita. Lembrando que, no caso do projeto, tudo isso tem que estar no futuro. Na amostra, eu preciso explicar com quem essa pesquisa foi ou será feita. Então, normalmente, na introdução, eu deixei claro o universo, né, a população do estudo. Qual que é a população do estudo? São indivíduos obesos? São indivíduos idosos? São atletas? Atletas de que modalidade? Então, eu deixo claro qual é a população-alvo, certo? E aqui nos métodos eu vou dizer, por exemplo, eu posso colocar qual que é o universo da pesquisa. Então, quero trabalhar com atletas de futebol profissional no estado do Rio Grande do Norte. Qual que é o universo da pesquisa? Quantos times e quantos jogadores profissionais eu tenho no estado? Sei lá, vou chutar, eu tenho 400 jogadores profissionais. Desse universo, quantos eu vou considerar como a minha amostra? Certo? Eu posso considerar não apenas no estado, posso considerar no país, certo? Então, a amostra é a parte dos indivíduos que compõem o meu universo de pesquisa, a minha população total, né, que eu vou utilizar no meu estudo, certo? Então, aqui na amostra, eu vou descrever a população-alvo, né, a amostra que vai ser utilizada, a forma de recrutamento, isso é importante e muitas vezes ignorado nos trabalhos. Como é que essas pessoas vão ser recrutadas para o trabalho? Eu vou publicar reportagem no jornal, anúncio no jornal, eu vou colocar propaganda na televisão, eu vou colocar propaganda no rádio, eu vou mandar folder para o WhatsApp, eu vou publicar o folder no Instagram, no Facebook, né? Como é que eles vão ser recrutados? Eu vou chegar num grupo de pessoas, sei lá, num grupo de idosos, num grupo de pessoas que têm dependência química, num grupo de pessoas que fazem parte de um grupo de apoio a pessoas que têm problema de saúde mental, e vou fazer o convite pessoalmente. Como é que isso vai ser feito? Isso precisa estar descrito, certo? Quais são os critérios de inclusão e de exclusão? Esse é um detalhe crucial que muitas vezes também é deixado de lado. O que é critério de inclusão? São os aspectos que as pessoas precisam ter para entrar na minha pesquisa, certo?
E o que são os critérios de exclusão? Uma vez estando na pesquisa, o que precisa acontecer para que esses sujeitos sejam excluídos? Por que eu estou enfatizando isso? Por alguns motivos. O primeiro deles é que, na maior parte dos trabalhos, isso não é descrito, certo? O segundo deles é, quando isso é descrito, muitas vezes por obrigação, né, de quem está na banca, né, do que a revista científica exige, as pessoas confundem os conceitos. Muita gente trata o critério de exclusão como sendo o oposto da inclusão. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa com idoso. Idosos em países em desenvolvimento, né, ou de baixa ou média renda como o Brasil, são considerados como pessoas a partir de 60 anos ou mais. Em países de renda alta, renda per capita alta ou desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, Reino Unido, o idoso ele é a partir de 65 anos, certo? Então, se eu estou colocando, por exemplo, idosos, um critério de inclusão, né, pode ser, por exemplo, idade maior ou igual que 60 anos, certo? E aí a pessoa vai e descreve que o critério de exclusão é ter menos de 60 anos. Não, não é. Porque se ele teve menos de 60 anos, ele nem foi incluído. Como é que ele vai ser excluído de algo que ele nunca fez parte? Entendem? Então, o critério de inclusão é o que a pessoa precisa ter para entrar no estudo, certo? Então, por exemplo, eu vou trabalhar com adultos jovens saudáveis. Então, quais são os critérios de inclusão? Ter idade de 18 a 45 anos, por exemplo. Eles não podem ter excesso de peso, ou seja, sobrepeso e obesidade, nem podem ser desnutridos. Eles não podem ter diabetes, hipertensão ou qualquer tipo de doença crônica, certo? Deixa eu ver o que mais. Bom, por enquanto eu posso pensar nisso, certo? E esse projeto meu com adultos saudáveis, ele envolve um protocolo de intervenção de 12 semanas, com 3 vezes por semana, certo? Por exemplo, se ele vai fazer exercício, eu posso requerer, por exemplo, liberação de um médico ou não possuir lesões musculoesqueléticas que atrapalhem o desempenho deles no teste físico que vai ser feito ou nas sessões de treinos que vão ser feitas. Bom, tudo bem. Então, as pessoas foram lá selecionadas e quem atendeu ao critério de inclusão entrou no estudo, certo? Professor, e aí qual seria o critério de exclusão? Vamos lá, a pessoa pode simplesmente faltar várias sessões de treino. Eu vou ter interesse em incluir uma pessoa que eu avaliei o efeito do treinamento se ela não treinou direito? Não. Então, eu posso estabelecer, por exemplo, como critério de exclusão, a pessoa não participar, né, de um número mínimo X. Então, por exemplo, os estudos às vezes definem como pelo menos 70% ou 80% das sessões. Se a pessoa faltar mais que 20% ou 30% das sessões de treino, ele está excluído do estudo. Por quê? Porque ele não participou de sessões suficientes para que a gente tenha um resultado válido, certo? Outro critério de exclusão. Durante o estudo, a pessoa apresentou uma lesão que impediu ela de continuar treinando. Eu vou eliminar por quê? O desempenho dele vai ser prejudicado durante sessões de treino, vai precisar de um tempo de recuperação, também não pode ser incluído. Que mais? Durante o período do estudo, o indivíduo ele começou a fazer uso de um determinado suplemento ou de esteroides, enfim, ou fez alguma coisa que afeta o meu resultado, isso não deveria ter sido feito. Ele estava avisado que não deveria fazer, né? Então, ele vai ser eliminado do estudo. Se envolver, por exemplo, alguma medida computadorizada, uma ressonância, um ultrassom, e o aparelho falhou, né, no teste, eu posso eliminar aquele dado da análise para não atrapalhar. Então, eu acredito que vocês tenham informações suficientes para entender o que seria critério de inclusão e de exclusão, certo? E o cálculo amostral? Essa parte não vai ser cobrada do projeto de vocês, envolve um conhecimento mais aprofundado a respeito de estatística, mas apenas para que vocês entendam, o cálculo amostral é uma forma de eu tentar identificar a quantidade de participantes necessários para uma pesquisa para que eu tenha um poder estatístico suficiente para afirmar, né, com algum nível de certeza que aquele resultado ele é real. Porque o que pode acontecer? Eu posso não encontrar um efeito que ele existe, certo? Porque o meu número amostral é muito pequeno. Eu faço uma pesquisa com 3 participantes, com 5 participantes. E aí eu não encontro o efeito. E eu digo,
Não existe efeito dessa intervenção aqui, ou não existe efeito disso, não tem influência daquilo, não tem relação. Mas não é porque não tem relação, é porque o número é tão pequeno de pessoas e a variação é tão alta entre esses indivíduos que esse resultado simplesmente ele jamais apareceria com 3, 5, 6 sujeitos que sejam, certo? Por outro lado, eu posso até não ter um resultado que ele seja representativo, que ele exista do ponto de vista prático, mas que eu peguei tanta gente, mas tanta gente na pesquisa, que ele acaba aparecendo. É um resultado que aparece por acaso, certo? Então, o cálculo amostral, ele indica a quantidade de pessoas que a pesquisa tem que ter para poder um resultado ter poder estatístico suficiente, certo? Mais uma vez, lembrando que tudo isso tem que estar descrito no futuro. No projeto, como é que isso vai aparecer? Quantas pessoas se pretendem avaliar? Aonde e como essas pessoas serão recrutadas? Quais são os critérios de inclusão que essas pessoas têm que atender para poder serem incluídas no estudo? Quais são os critérios de exclusão que, no caso de acontecer, eles serão eliminados do estudo, certo? Tudo isso tem que estar presente. Então, aqui a gente tem um exemplo de descrição da amostra, tá? No estudo lá da ginástica laboral. Foram avaliados 30 servidores, 13 homens e 17 mulheres. No caso do projeto, eu vou descrever se essa minha amostra vai ser composta só por homens, só por mulheres ou os dois. Se só por homens ou só por mulheres, eu preciso explicar por que eu não vou incluir um sexo ou o outro, certo? Isso é importante também. As idades que eu pretendo avaliar, então todos esses itens estão aqui, ó. Foram avaliados 30 servidores, 13 homens e 17 mulheres, com idades de 21 a 65 anos, provenientes de diferentes setores administrativos da reitoria de uma universidade federal e que desempenhavam suas funções há pelo menos um ano. Ou seja, aqui a gente já tem claro que com menos de um ano eles não seriam incluídos. Parte dos servidores, o grupo da ginástica laboral, esse grupo era composto por 16 sujeitos, então parte dos servidores praticavam ginástica laboral e os servidores que não participavam das sessões de ginástica laboral foram incluídos no grupo controle, certo? Então, nesse caso aqui, desse estudo, as pessoas que poderiam optar ou não por fazer a ginástica laboral, porque não era obrigatório, certo? Quem fez foi incluído no grupo da ginástica laboral e quem não fez foi incluído no grupo controle, que era um grupo comparativo. As características gerais da amostra são apresentadas na tabela 1. Quando são muitas informações, normalmente a gente coloca em tabela, porque escrever em texto fica muito longo. Quando são menos informações, por exemplo, só idade, peso, estatura e IMC, a gente coloca no próprio texto a média e desvio padrão dessas informações. Foram incluídos nas análises os participantes do grupo de ginástica laboral que frequentaram pelo menos 70% das sessões. Ou seja, se não atendesse esse critério, estaria eliminado mesmo praticando ginástica laboral, certo? Os participantes foram excluídos da amostra ou da análise de dados em caso de abandono voluntário, ou seja, eles optaram por participar da pesquisa, mas depois disseram, não, eu não quero mais participar, certo? Ou então eles participavam da ginástica laboral e em um belo momento decidiram que não queriam mais participar daquilo. Não participação em alguma etapa do estudo ou devido à impossibilidade de análise dos dados. Por exemplo, é um teste computadorizado. O computador ele pode falhar, o software ele pode falhar. E isso aconteceu em alguns casos, e poderia acontecer em outros casos. Nesse caso, a gente não tem como analisar o dado, ele seria excluído. Todos os participantes foram esclarecidos a respeito dos objetivos e procedimentos do estudo e assinaram um termo de consentimento livre esclarecido. Aspecto ético fundamental. Qualquer pesquisa só pode ser feita depois de aprovação ética e depois do sujeito estar esclarecido e assinar um termo, dizendo que ele aceita fazer parte voluntariamente do estudo e que ele entende os riscos e os benefícios que ele está sendo submetido e que ele pode sair do estudo a qualquer momento. Além de que também ele pode ter acesso às informações pertinentes, enfim, e assim por diante, como vocês já viram na aula de ética. Todos os participantes, aqui já foi. Esse estudo foi conduzido seguindo todos os preceitos éticos estabelecidos na Declaração de Helsinki. Esse foi um documento histórico que deu base, por exemplo, para várias resoluções feitas aqui no Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética Institucional. Que comitê de ética foi esse? Comitê de Ética da UFRN. E aqui a gente tem um número que permite, por exemplo, que você pegue aqui e vá conferir se esse projeto realmente existiu e se ele foi aprovado. Então aqui a gente tem as caracterizações da amostra. Eu falei para vocês que esses itens aqui,
eles podem aparecer tanto aqui na amostra quanto no desenho do estudo, tá? Não tem uma obrigação específica, mas eles precisam aparecer. No projeto vai ser submetido ao comitê de ética e os sujeitos só participarão quando assinarem o termo. Aqui tem um outro exemplo de descrição da amostra, aqui com atletas, né? Foram 8 atletas, aqui tem as características dela, idade, peso, né? Elas treinavam regularmente 5 vezes por semana, os componentes de treinamento, técnico, tático e físico. Os atletas, né, e a comissão técnica foram informadas sobre os objetivos da investigação, o estudo foi aprovado pelo comitê de ética, está aqui as informações sobre o comitê de ética, né? Então, tem todas as informações aqui, vocês podem checarem isso depois, está aqui o título do estudo, vocês também podem verificar nesse estudo que é de download gratuito. Bom, falado sobre o desenho do estudo, falado sobre a amostra que eu vou investigar, eu preciso falar sobre as ferramentas e procedimentos. Então, sobre a coleta de dados. Como é que vai ser o processo de coleta de dados, como, através de que e-mails, por quem, quando, onde, né? Como é que esses dados vão ser tabulados, como é que esses dados vão ser organizados, né? Quais são recursos que vão ser utilizados, índices, cálculos estatísticos, tabelas, quadros, gráficos, enfim. Então, os instrumentos de pesquisa são instrumentos de medidas ou instrumentos de coletas de dados, uso de bibliografias que orientam as suas escolhas. E os instrumentos mais comuns podem ser observação, né, e a gente tem ferramentas específicas para isso, tem softwares de análise de vídeo, entrevista, questionário com perguntas abertas e fechadas, formulários, a gente tem outros procedimentos e outros testes também para avaliar diversos fatores. Como é que eu vou determinar um instrumento? Com base na literatura. Eu tenho livros específicos, por exemplo, o livro do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que indica, por exemplo, procedimentos de avaliação de diferentes aspectos relacionados à aptidão física relacionada à saúde, né, e também relacionado ao desempenho. Artigos, né, que avaliaram populações e desfechos similares ao que eu estou investigando. E aí a gente vai fazendo esse trabalhozinho de detetive, de procurar as referências e consultar a fonte até achar o documento original e o artigo que valida esse método, certo? Esses métodos, gente, eles precisam ser validados. O que é isso? Por exemplo, para a determinação de uma escala, por exemplo, de avaliação de depressão, eu estou usando esse exemplo, mas isso serve para qualquer outro desfecho. Eu preciso ter uma ferramenta que ela seja sensível. Eu não vou simplesmente inventar da minha cabeça questões e colocar essas questões lá e dizer que eu estou avaliando depressão com base nisso. Essas ferramentas normalmente são escolhidas, que questões que vão compor, como é que é o enunciado da questão, quais que vão ser as opções de resposta. Isso passa por um procedimento de validação gigantesco, certo? Além disso, isso é confrontado com outras medidas. Por exemplo, no caso da depressão, o quanto esse questionário ele consegue identificar pessoas que têm depressão severa clínica, depressão moderada clínica ou depressão leve ou não tem, por exemplo, sintomatologia depressiva significativa, certo? Para isso, eu preciso ter um painel de profissionais, né? Por exemplo, a depressão não tem um teste sanguíneo que eu meça e diga você está com depressão. Ela é uma avaliação clínica de um psiquiatra, certo? Então, eu vou pegar profissionais que avaliam o estado clínico desses indivíduos, aplicar o questionário e definir parâmetros que dizem com base no questionário, por exemplo, se o indivíduo tem tantos pontos, é depressão severa. De tantos pontos a tantos pontos, é depressão moderada. De tantos pontos a tantos pontos, eu vou dar o intervalo que seria depressão severa, moderada, leve ou sem depressão, por exemplo, certo? Então, esse trabalho que faz esse procedimento é chamado de um trabalho de validação, certo? Onde ele mostra que a ferramenta, ela de fato avalia o que ela se propôs a investigar, certo? Isso serve para qualquer questionário. Isso também serve para outras medidas. Por exemplo, eu vou colocar esse relógio aqui, ele se propõe a avaliar a pressão arterial, certo? Mas como é que ele avalia a pressão arterial? Ele avalia a pressão arterial por meio de LEDs no pulso e, para isso, eu preciso calibrar ele com um aparelho de pressão tradicional, certo? Digital, por exemplo. Então, se eu quiser usar esse relógio para pesquisa, para medir pressão, certo?
eu preciso encontrar um artigo ou eu preciso validar esse relógio para isso. Eu não posso simplesmente dizer, ó, a Samsung está dizendo que esse relógio mede pressão, então eu usei. Porque ele pode ter um erro muito grande e que ele não seja válido. Por exemplo, eu posso medir a pressão várias vezes e ele dá 120 por 80. Ah, ótimo. Toda vez que eu medi, ele deu a mesma coisa. O sujeito está lá sentadinho, repousando, está com pressão normal. Mas, na verdade, os valores estão, por exemplo, 150 por 100. E toda vez que ele mediu, ele deu o mesmo valor, mas o valor está errado. Certo? Como é que eu vou dizer se esse aparelho ele é bom para medir pressão ou não? Eu vou pegar um aparelho que seja considerado como a melhor referência para medir pressão e vou comparar as medidas. Se eles medirem de forma similar e com erro aceitável desse relógio em relação ao método tradicional, significa que ele é um aparelho válido, mesmo possuindo algum nível de erro, certo? Tudo bem com relação a isso? Então, toda a ferramenta que é usada em pesquisa ela tem que ser validada. Bom, aqui a gente tem no trabalho da ginástica laboral os procedimentos, ferramentas e procedimentos que foram realizados para esse estudo. Então, nesse caso, a gente colocou cada item como um tópico específico. Né? A gente não colocou assim, ferramentas e procedimentos. Então, aqui a gente tem a descrição da amostra, termina aqui, certo? E aí aqui a gente começa a descrição dos procedimentos. O primeiro é a avaliação do nível de atividade física, certo? Como é que isso foi feito? A versão curta do Questionário Internacional de Atividade Física, International Physical Activity Questionnaire, short form, né, o IPAQ-SF, foi utilizada para avaliação do nível habitual de atividade física. Tá? Aqui a referência do questionário, certo? Para que quem quiser consultar que questionário é esse e não conhecer, vai lá na minha lista de referências e encontra. As questões foram, ou melhor, as questões calculam o tempo semanal gasto e as atividades físicas de intensidade moderada e vigorosa, bem como o tempo que o indivíduo passa sentado por dia, dias úteis e dias de final de semana. O questionário foi aplicado de forma auto-administrada, ou seja, o próprio voluntário respondia, e todas as dúvidas foram sanadas. Professor, eu não entendi essa questão aqui. O pesquisador ia lá e explicava o que a questão queria, a pessoa respondia por conta própria. Essa foi uma ferramenta. Lembra que o estudo é sobre a ginástica laboral. A avaliação do desempenho cognitivo foi feita utilizando esse teste aqui. Então, foi utilizada uma versão computadorizada do teste de cores de Stroop. Aí está aqui o nome do teste. O teste é um teste registrado. Está aqui a referência desse teste. Para medir a velocidade de processamento e o controle inibitório. E tem uma figura também nesse artigo para explicar o teste. O teste sempre oferece duas opções de resposta que podem ser escolhidas utilizando os botões direcional esquerdo e direito do teclado, certo? O teste consiste em 3 fases, compostas por 12 estímulos em cada uma delas, sempre com duas opções de resposta. 1. Congruente. O participante deve indicar a cor contida em um quadrado com a opção que corresponde ao seu nome, né? 2. Neutra. O participante deve indicar o nome da cor escrita em uma fonte branca. E 3. Incongruente. O participante deve indicar a cor da fonte e ignorar o significado da palavra, né, o que é chamado aí de interferência da palavra. Eu já tinha explicado esse pedaço desse teste anteriormente nessa aula. Quais foram as variáveis que foram medidas nesse teste? O tempo de resposta, ou seja, quanto tempo ele demorava para responder, e a acurácia, ou seja, se estava certo ou se estava errado, certo? Tudo isso era registrado em uma planilha do Microsoft Office Excel. O tempo de resposta dos estímulos o tempo de resposta dos estímulos respondidos corretamente e o percentual de acertos eles foram considerados para análise. Além disso, a diferença do tempo de resposta, né, e da quantidade de erros entre a fase incongruente, que é a fase 3, e a fase neutra, que era a fase 2, né, a gente fez um menos o outro, foi calculado como efeito ou interferência Stroop como medida do controle inibitório. Previamente à aplicação do teste, os indivíduos receberam explicação verbal dos objetivos e procedimentos do teste e foram concedidas 3 tentativas de familiarização. E aí vocês podem dizer, professor, eu não entendi nada. 2 coisas. Primeiro, ler de novo com calma. Segundo, no trabalho a gente incluiu essa figura para explicar o teste. E aí vocês veem como as coisas estão conectadas. Porque aqui fica muito mais fácil de visualizar. Então aqui tem o sujeito fazendo o teste no computador e aqui embaixo tem a primeira fase.
O que é a primeira fase? O retângulo é verde? Responde verde, certo? Percebam que aqui está verde em verde e azul em azul. Então, resposta é sempre a cor do retângulo. Verde, verde. Na segunda, é uma fase neutra, ou seja, o que importa aqui é só a palavra. Então, eu vou responder verde com verde, azul com azul, vermelho com vermelho, certo? E assim por diante. Na terceira fase, é aquela fase incongruente. Está escrito verde, mas o que importa aqui é a cor da fonte. Então, o impulso do sujeito é responder verde aqui, certo? Mas ele precisa ignorar esse impulso dele de responder verde primeiro e responder a cor da fonte, que é azul, certo? Então, essa aqui é a explicação do teste. Aqui embaixo tem a legenda explicando a mesma coisa que está aqui. Para que isso? Para que quem está lendo entenda o que foi feito, porque isso aqui é o coração dos nossos métodos. É a principal variável que a gente estava analisando. Lembra que o título do trabalho é a influência da ginástica laboral sobre o desempenho cognitivo. Então é importante que a pessoa entenda. Se ela não entender isso aí, o resto do trabalho vai ser complicado. Bom, teve um outro teste, que é um teste chamado de teste de blocos de Corse, né? Então está aqui a explicação também, certo? Vou ler rapidamente. Uma versão computadorizada do teste de bloco de Corse foi utilizada para avaliar a memória operacional e visoespacial dos trabalhadores. Olha lá a referência. O teste de blocos de Corse consiste em um conjunto de 9 blocos azuis sobre um fundo preto, dispostos aleatoriamente na tela, ou seja, eles não estão organizadinhos, de forma lógica, né? A seguir, alguns blocos acendem, eles ficam amarelos, em sequência, ficando cada um aceso por aproximadamente 1 segundo. Depois que o último bloco apagar, o participante deve clicar sobre os blocos na mesma sequência mostrada. O teste é iniciado com uma sequência composta de 2 blocos e um bloco é adicionado à medida que o sujeito avança. 2, 3, 4, certo? São realizadas 2 tentativas para cada sequência de blocos e o teste ele é finalizado quando são cometidos 2 erros em uma mesma sequência. O número correspondente à maior sequência de blocos corretamente respondida e o score total, sequência multiplicada pelos acertos, foram utilizados para análise. O que é esse teste? É parecido com aquele brinquedinho, aquele gênios, certo? Então, está aqui o sujeito na tela, primeiro acende um, fica 1 segundo aceso, esse bloco apaga, acende outro, 1 segundo, esse bloco apaga. O que o sujeito tem que fazer? Ir lá com o mouse, clica aqui primeiro, depois aqui primeiro. Acertou, vai acender novamente 2 blocos em outros locais, né, em outros quadradinhos, e ele vai de novo clicar na ordem. E aí ele passou do nível 2, vai para 3 blocos, depois 4 blocos, depois 5 blocos, até ele errar 2 vezes na mesma sequência. Certo? Por exemplo, chegou em 8 blocos, ele errou a primeira, então 8 blocos diferentes acendem de novo. Ele vai, errou a segunda, o teste terminou. Certo? Então, lembra daquele brinquedinho dos gênios, que ele fica acendendo e você precisa botar a mão em cima? Né? É basicamente aquilo, só que obviamente é um teste validado para avaliar memória visual, memória operacional visoespacial. Bom, para estudos que envolvem intervenção, o caso do nosso estudo foi um estudo transversal observacional, né? Para estudos que envolvem intervenção, eu preciso descrever a intervenção que foi feita, certo? Então, eu preciso descrever a intervenção em detalhes suficientes, do mesmo jeito que qualquer método, que permita a sua compreensão e a sua reprodução. Então, se é uma intervenção que envolve exercício, eu preciso descrever todos os detalhes do exercício. Se for uma sessão, eu preciso descrever todos os detalhes dessa uma sessão. Se for uma intervenção, todos os detalhes da intervenção. Então, qual é o tipo de exercício? É exercício aeróbio? É treino de força? É exercício de flexibilidade? Se é exercício... de acordo com o tipo de exercício, qual equipamento foi utilizado? Se for exercício de força, foi utilizado máquina? Foi utilizado peso livre? Se for exercício aeróbio, foi utilizado ergômetro, foi feito na praça, na pista de atletismo, num campo, enfim. Que ergômetro foi utilizado? Foi a bicicleta, foi a esteira, foi o elíptico, foi a escada, foi o remo ergômetro, enfim. O que foi utilizado para essa intervenção? Qual é a intensidade? Qual foi a frequência de exercício? Quantas vezes por semana? Qual foi o volume? Qual foi a progressão? Foi o mesmo treino todas as sessões? Ou como é que essas cargas progrediram? Então, todos esses detalhes eu preciso colocar. Além disso, por exemplo, não tem aqui, mas acompanhamento. Esses sujeitos eles treinavam sozinhos ou eles eram acompanhados?
Se eles eram acompanhados, era acompanhamento individual, um professor para cada aluno, isso era em grupo, um professor para cada 2, 3, 4, 5 alunos. Tudo isso é importante, todos os detalhes são importantes de estarem descritos. Embora o estudo da ginástica laboral foi um estudo transversal, esses indivíduos eles participaram de um programa padronizado antes, certo? Infelizmente, quando a gente entrou no projeto para fazer a avaliação, já tinha começado a intervenção, então não deu para avaliar o antes e o depois, a gente só conseguiu avaliar o depois, certo? Mas como foi um programa de exercício, né, de ginástica laboral padronizado, a gente descreveu esses detalhes. Então, as sessões elas foram realizadas na reitoria da universidade, então o local onde foi feito. O programa fazia parte de um projeto da instituição voltado para os servidores chamado Viver em Harmonia, que é um projeto da UFRN, que visava auxiliar diretamente no estilo de vida dos trabalhadores. Então, um projeto voltado para o aumento da qualidade de vida, melhora de saúde, promoção e prevenção de saúde. As sessões de ginástica laboral ocorriam de 2 a 3 vezes por semana, com duração de 10 a 15 minutos, totalizando 30 sessões ao longo dos 3 meses. Os exercícios eram predominantemente de alongamento, utilizando apenas os movimentos corporais, sem o auxílio de aparelhos. Por que eu estou descrevendo isso? Se outra pessoa quiser replicar esse estudo e fazer, por exemplo, a avaliação pré e pós, ele pode seguir isso aqui como base. E quem está lendo consegue entender o que foi feito e dizer, só foi alongamento, só foi praticamente alongamento. Não tinha aparelho, né? Eram sessões curtas, né? Então, ele consegue ter uma noção do que foi feito. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, que foi do estudo do futsal que eu mencionei antes, onde foi feita uma intervenção um pouco diferente, né, que nesse estudo eram realizados jogos reduzidos, que era um jogo feito num espaço menor. E esse estudo, o objetivo dele era comparar as respostas psicofisiológicas de percepção de esforço e percepção de prazer quando esses jogos eram feitos com uma meta, ou seja, eu tinha uma meta para atacar e uma meta para defender, né, uma trave, e três balizas, 3 metas. Então eu tinha 3 para atacar e 3 para defender. Então aqui está a descrição. Os jogos reduzidos de futsal com uma baliza e 3 balizas foram realizados no período da tarde, né? Então para explicar o horário, porque o horário pode influenciar nessas respostas. Cada equipe foi composta por 4 atletas, previamente separada entre os times, distribuída de forma homogênea. Então, cada equipe continha uma fixa, 2 alas e uma pivô, certo? Então, posições aí do futsal. As equipes se enfrentaram em 2 ocasiões, com intervalo de 7 dias entre os jogos. Todas as atletas estavam adaptadas aos jogos reduzidos, pois faziam parte do programa de treinamento regular. Lembra que aqui eram atletas profissionais. Foi feita uma randomização para definir quais os jogos seriam realizados no primeiro dia de avaliação, ficando o jogo para o dia seguinte, né, para o dia oposto. Então, basicamente, sortear se seria primeiro com uma meta ou com 3 metas ou balizas. Um procedimento de aquecimento padrão, consistindo de 10 minutos de exercício de baixa intensidade, foi conduzido imediatamente antes de cada jogo reduzido, utilizando corridas com e sem mudança de direção, alternando com alongamento para todas as atletas antes de cada sessão. Aí você pode dizer, professor, mas aquecimento, o que isso importa? Sim, importa, porque fazer aquecimento ou não pode influenciar na maneira como elas respondem durante a parte principal, certo? Além de que isso faz parte, né, do procedimento de prescrição de treino, enfim, de avaliação também. Os jogos tiveram duração total de 20 minutos, dividido em 4 tempos de 5 minutos, com intervalo de 2 minutos entre os estímulos. Então, eram 4 tempos de 5 minutos, com 2 minutos e meio de intervalo, isso dava um total de 20 minutos de jogo. Durante a recuperação, as atletas foram autorizadas a se hidratarem à vontade. Em todos os tempos, as voluntárias foram estimuladas verbalmente pelo mesmo indivíduo a se empenharem ao máximo durante lá o jogo. Todos os jogos foram realizados em uma quadra, com área de jogo fixada em 400 metros quadrados, ou seja, 20 por 20 metros, né? Que é menor que o tamanho de uma quadra de futsal oficial, e o tamanho da baliza de 1,10 m por 75, certo? Aquelas famosas traves que a gente chama de mirim, jogo mirim. Diversas bolas foram colocadas em torno das dimensões da quadra para serem repostas imediatamente quando necessário, evitando interrupção de exercício. Então aqui tem a descrição do que foi feito no estudo para manipular as respostas. Então a ideia é,
Se eu tenho uma meta para atacar e uma meta para defender, é uma coisa. Se eu tenho 3 metas, eu tenho que me preocupar com mais metas para atacar e mais metas para defender. Isso pode influenciar no nível de esforço que eu desempenho durante o jogo e, consequentemente, como eu percebo o esforço. Se é um esforço mais alto, um esforço mais baixo, e como isso afeta as minhas respostas afetivas. Se eu tenho mais prazer ou menos prazer durante essas partidas. E aqui a gente tem a exemplificação também para dar suporte. Aqui a gente tinha uma meta e aqui 3 metas, certo? Bom, por fim a gente chega no último item, né, dos métodos, que é a análise de dados. Então, qual que é o conceito da análise de dados? Então, a análise de dados ela compreende um conjunto de técnicas e metódicas através das quais se pode uniformizar a coleta, organização, descrição e análise das observações. Então, a análise estatística, né, através dela, a gente consegue confirmar ou não se o problema de pesquisa ele foi resolvido, ou se a gente consegue ou não confirmar as hipóteses, né, que nós tínhamos propostas inicialmente no nosso trabalho. Então, aqui a gente tem uma descrição de análise de dados. Eu não vou ler essa parte de análise porque ela está quase que exclusivamente do ponto de vista estatística, né, como o próprio nome já sugere. A gente pode colocar o nome de análise de dados ou análise estatística, certo? Então, não é cobrado de vocês nesse momento que vocês dominem a estatística, certo? Vocês vão ter uma disciplina mais à frente, né? Para o bacharelado isso é obrigatório, para a licenciatura não é, mas vocês podem pagar talvez como disciplina optativa, onde eles explicam esses procedimentos, né? Que é basicamente para evitar o seguinte: eu vi o gráfico aqui e essa coluna está mais alta que a outra, então eu vou dizer que esse grupo é maior que o outro grupo. Mas, na verdade, isso não é uma análise visual. A gente precisa dizer isso com base em um preceito estatístico. E esses testes estatísticos eles vão justamente testar a probabilidade desse resultado ser efetivamente em função do que você está observando, do que você está testando, ou se é por acaso, certo? Então, quando a gente fala de estatística, normalmente a gente faz, foi um resultado significante, né? Ou seja, o P foi menor que 0,05. O que isso quer dizer? O que esse P quer dizer? Esse P representa a probabilidade desse resultado ser real ou não. Então, um P menor que 0,05 significa que a nossa probabilidade de erro ela é menor que 5%. De onde é que surgiu isso? Isso é um valor que é aceito entre os pesquisadores, né, que é um erro aceitável. Então, se eu tenho uma probabilidade de acerto superior a 95%, eu estou convencido de que aquele resultado ele é realmente em função da intervenção que eu fiz ou da associação que eu estou testando e não puramente por acaso, certo? Se eu repetir essa avaliação em outras amostras, outras amostras com características similares, a probabilidade de eu encontrar o mesmo resultado é superior a 95%, certo? E aí, dependendo de cada desenho de estudo, vai ter testes específicos para analisar esses resultados. De maneira geral, a gente tem 2 tipos de estatística. A estatística descritiva, ou análise descritiva, onde eu vou basicamente juntar essas informações e descrevê-las. Porque, por exemplo, eu tenho 30 anos, mas tem pessoas na turma que têm 18, tem pessoas na turma que podem ter mais de 30 anos, tem pessoas na turma que têm 27 anos, enfim, 26, 25, 22, 21, várias idades. Então, como é que eu vou pegar, por exemplo, e descrever a idade da nossa turma? Eu não posso chegar e dizer, a turma tem... Eu posso dizer, por exemplo, que a turma tem entre 18 e 30 anos, pensando que eu sou mais velho, né? Mas isso ainda não é representativo, porque eu tenho 18 e 30, eu tenho o quê? Eu tenho 12 anos de diferença, né? Então, para isso a gente tem métricas, por exemplo, como a média, que descreve esse grupo com um único valor. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que a média de idade da turma seria 23 anos. E aí vocês podem dizer, professor, mas 23 anos é maior do que o sujeito aqui que tem 18 anos e bem menor que a sua que tem 30. Para isso, a gente tem uma outra métrica que é chamada de medida de dispersão. Tá? Eu não quero que vocês se prendam muito a esse detalhe estatístico, eu estou falando só para que vocês compreendam de maneira geral. A medida de dispersão é para dar uma ideia do quanto que isso varia, né, em relação à média. Então, por exemplo, a média de idade é de 23 anos. E o desvio padrão é de 5 anos, por exemplo.
Então, isso está me dizendo que os sujeitos eles vão ter ali, pelo menos 68% dos sujeitos, eles vão ter de 18 a 28 anos, que seria menos 5 anos da média e mais 5 anos da média, certo? Então, por exemplo, normalmente a gente escreveria assim, ó, 23 mais ou menos 5. Então, significa que se eu tirar 5 anos aqui desse aqui, que vai dar 18, e somar 5 anos aqui, que vai dar 28, a métrica do desvio padrão vai me dizer que 65% das pessoas vão estar incluídas nesse intervalo, certo? Então, essa é a ideia do desvio padrão e da média. Então, isso aqui é estatística descritiva, onde eu vou descrever as características e os dados dessa amostra que eu estou analisando. E outro tipo de estatística é a estatística inferencial, que é justamente por meio dela que eu vou testar se realmente A é correlacionado com B, se A é diferente de B, se é maior, se é menor, se não é diferente, ou seja, eu assumo que eles são iguais. Então, para tudo isso é que está descrito todas essas informações aqui estatísticas, certo? Normalmente, nos estudos quantitativos, a análise estatística é um item essencial, certo? Bom, então a gente encerra por aqui esse vídeo. Eu vou fazer mais um vídeo só para falar sobre a metodologia dos artigos, dos estudos de revisão. Tudo bem? Então, a gente fica por aqui e até o próximo tópico.